Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui, pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube e também pelo Spotify. O mês de março foi um mês muito importante para as mulheres. O mês de março é justamente o dia em que, no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, as mulheres são glorificadas justamente porque, afinal, nós sabemos as condições femininas no resto do ano, sabemos da opressão, sabemos da desqualificação, mas não é sobre isso que a gente vai falar. O que eu trago essa questão da mulher porque hoje eu vou receber aqui, estou recebendo nesse momento, Andréia Delmascio. Andréia Delmascio é professora de literatura. Andréia Delmascio é romancista, é contista, é poeta e é crítica literária, ou seja, joga em vários setores da literatura. Nós vamos conversar hoje e Andréia, ela lançou o seu último livro, o seu último romance, que quem estiver me vendo verá o título, Ai de Ti, Camburi, e quem estiver ouvindo saiba que é um romance. Eu vou começar a bater um papo com a Andréia. Primeiro eu vou agradecer a ela, Obrigado, Andréia, por você ter aceitado o convite. E eu vou fazer uma provocação com a Andréia, logo de cara. Andréia, eu li o seu livro de poemas, que também está aqui, um livro de poemas de Andréia, chamado Flores Inventadas. E li também o Ai de Ti, Camburi. Tanto um quanto o outro falam muito sobre amor. O tema central de Flores Inventadas, vários poemas versam sobre o amor. E o Ai de Ti, Camburi traz a ideia do amor que, pelo viés da moralidade, ele é um amor proibido, porque afinal é um triângulo amoroso. A minha pergunta para você é a seguinte: por que o amor é tão importante na sua literatura? Ótima pergunta, porque já pensei muito sobre isso, Durante muito tempo esse tema foi meio que um tabu para mim. Chegou ao ponto de, quando eu tinha publicado já uns 3 ou 4 livros de contos, uma leitora chegou a me mandar um e-mail perguntando: por que você não fala de amor? Ora. Ela falou: eu tenho lido os seus textos para escrever sobre eles e não percebo o tema do amor em lugar algum. Então foi como um estalo para mim. Aí eu percebi que realmente era alguma coisa que inconscientemente, talvez, você se proibia? Eu recalcasse. É possível, Ou que talvez não achasse que era importante trazer isso para a literatura, Já tem muita gente falando de amor. Então, que é o grande tema da literatura, Sim, É o grande tema. O amor e a morte estão ali sempre, são os dois, E aí eu escrevi até uma crônica que se chama O Amor, que está num desses livros de contos, acho que em Aboio de Fantasmas, tenho quase certeza que é ali que está, respondendo a essa leitora sobre a questão do amor, ironicamente, Aí ele vai aparecendo como, acho que me inspirei um pouco no Eu, Etiqueta, que é o poema do Drummond sobre o ser que vai se transformando em coisa, E fiz um conto. A partir daí eu comecei a pensar: por que não tratar dessa temática, Eu não sou diferente dos demais, eu penso sobre isso, eu vivencio isso, Essa sensação amorosa. E aí eu, ultimamente, parece que tenho dado vazão ao tema, ainda com um pouco de ironia, mas com um pouco mais de coragem. O que eu percebi em Ai de Ti, Camburi, é claro, quem está ouvindo a gente, quem gosta de literatura, percebe que é uma referência direta a Rubem Braga, que é um capixaba, no Ai de Ti, Copacabana. Mas o tema da crônica de Rubem Braga tem muitíssimo pouco a ver com o tema do livro. Sim. Você fala sobre o triângulo amoroso. O triângulo amoroso é um elemento muito constante na literatura, A ideia de transgressão, a ideia de ruptura com a moralidade, a ideia de ruptura com a instituição, que é o casamento. Você tem alguma coisa de Machado aí, porque eu percebi também a ideia de você conversar com o leitor. Você cria uma personagem chamada Vera, Sim. que é a interlocutora da narradora. Fala um pouco pra gente sobre a construção desse texto,
desse romance e se realmente a minha observação sobre Machado, ela procede. Procede, é perfeita. Dá um pouco de vergonha, né? De referir o Machado, né? A gente fica com aqueles dedos assim de... Ai, não. Mas eu achei que foi sutil. Ele aparece já na epígrafe, Sim. Né? Falando sobre essa questão do pecado e da publicação do pecado. Mas a questão... a pessoa que apresenta o livro, o Zé Sérgio, ele fala que é um triângulo amoroso clássico. Ele diz aqui nós temos um triângulo amoroso clássico, só que com a diferença de que ele é narrado do ponto de vista da amante e que é um amante que faz uma proposta para além daquele drama clássico de querer assumir o lugar da esposa, né? Da esposa. Da outra foi ótimo, porque sim. também é um jogo dentro do porque ela é que é a outra, né? Pelo olhar da esposa. Mas né? o seu ato é um ato, quase um ato falho, assim, de revelar que essa troca... Então, há pouco tempo, um leitor, por incrível que pareça, eu tenho tido muitos leitores para o romance, né? Um leitor me disse que discorda de que seja um triângulo amoroso clássico, exatamente por isso. Ele fala, não é natural que a amante seja narradora, né? Não é o triângulo amoroso clássico, e menos ainda que ela proponha alguma coisa além dessa troca de papéis. Porque o que ela propõe é que seja um triângulo não mais tabu, não mais proibido, Sim. mas uma vivência até certo ponto harmônica de um amor a três, que ela já sabe de antemão que é impossível pelas circunstâncias que você acaba de citar, né? Da sociedade, etc. Então, a história passa um pouco por aí. A questão do Machado é sempre lisonjeira, né? A pessoa perceber que você citou aqui ou acolá com certo cuidado. E é um livro que foi revisto muitas vezes. O texto foi revisto, foi retirado alguma coisa, foi colocada, né? Ele ficou uns 10 anos, mais de 10 anos na gaveta, né? Ele não foi escrito agora. Agora é que ele foi premiado e publicado, né? Então, assim, o que tem de machadiano ou contra machadiano é esse tipo de relação que caminha sempre para a metalinguagem, né? É um outro elemento que Machado usava muito, né? Sim, que você está falando de falar com o leitor. Essa coisa, eu me lembro que quando eu fiz faculdade, eu tive um grande professor de literatura brasileira chamado Luiz Busato. Busato é uma figura da academia. Foi meu professor também. Isso. Busato, ele dizia que o nome que é dado para esse bate-papo com o leitor era um nome que eu acho muito chique, que é o estética da receptação, né? Mas você faz isso muito bem. Você faz e dá para notar que é intencional. Sim, você claro. cria uma moça que está lendo os e-mails, né? Para, na verdade, conversar com o leitor. Sim. Isso também é baseado em Machado? Até certo ponto, sim, né? Eu falo que dá um pouco de vergonha, porque não tem como escapar do Machado plenamente quando você vai tratar de um triângulo amoroso e quando você vai querer conversar com o leitor. Ele apanhou isso do José de Alencar. O Alencar fez isso. Que era amigo e que foi influência para ele. O Alencar fazia do seu jeito, né? Muito mais sutil. Acho que quando o Machado faz... Ele traz uma modernidade para a coisa, porque ele brinca, né? Se você gostar, tudo bem. Se não, te dou um piparote. Se você não gostar dessa parte, pode pular e ir para o capítulo 14, né? Pode ler de frente para trás, umas brincadeiras assim, que eu acho muito modernas, né? Para o século XIX, mas a minha humilde contribuição para esse caminho foi criar exatamente uma leitora das cartas, que são e-mails, né? O tempo interno da narrativa é 2010, quando ainda se trocavam e-mails, e deliberadamente, claro, eu criei essa moça chamada Vera, né, que traz a verdade no nome para brincar com essas questões também, e com a qual Dalva conversa e vai contando. Foi o mote que eu arranjei para que o leitor se sentisse no lugar de alguém que está ouvindo você contar. Porque é uma confissão muito íntima, né, um caso amoroso extraconjugal, né? Essa questão aí ainda tabu. Me lembro do meu analista falando assim, você acha mesmo, quando eu levei a questão para ele, você acha mesmo que tratar de um caso extramatrimonial no século XXI é alguma coisa assim que pode causar espécie? Falei, não, então melhor, porque eu estava com certo receio de tratar da questão, né?
Mas, enfim, talvez tenha me desviado um pouco da pergunta. Não, não. Mas a Vera, essa criação ficcional, metaficcional, que o leitor vai se identificando, né, com a qual o leitor vai se identificando, e chega a um ponto do romance, isso não foi planejado, mas à medida que as cartas foram sendo trocadas, o caminho natural era que essa interlocução fosse sendo aos poucos abandonada, que você percebeu muito bem, sim, agradeço por essa leitura, ou substituída pelo leitor de fato. Né? Então, ela mesma diz, a narradora, isso aqui está parecendo um romance. E a outra de lá fala, eu acho que você deveria transformar isso mesmo. E, inclusive, você faz um jogo aí com a ideia popular do caso. De romance como caso amoroso, né? Eu me identifiquei com Vera e eu acho que todo leitor atento vai se identificar com ela. Mas há um dado que eu gostaria de chamar a atenção, queria que você falasse sobre isso. A linguagem que você usa não é uma linguagem despojada, não é. Sim. E nós sabemos, quem escreve sabe, que literatura é linguagem. Literatura não é o que você diz, mas como você diz. A linguagem que você utilizou é uma linguagem muito musical. Vem da sua poesia? Isso aí? É ótimo você falar isso. Eu não me sinto poeta, né? Não se sente? Não, porque eu escrevi um livro de poemas, né? Que foi juntando os poemas esparsamente produzidos e guardados. Você nunca teve a intenção de escrever um livro de poemas? Eu até tive, mas eu senti que o meu caminho é a prosa. É onde eu me sinto mais à vontade, né? Para desenvolver ideias. Eu acho que sou muito argumentativa quando eu escrevo. Gosto muito mais de escrever do que de falar, por exemplo, né? Embora eu trabalhe com isso, eu dei aula há muito tempo, mas é onde eu me sinto muito à vontade para desenvolver pensamentos. Mas, como você acabou de dizer, não basta argumentar, desenvolver pensamentos ou falar sobre. Então, às vezes eu releio capítulos inteiros, há contos meus que eu li inteiros em voz alta para ver como que soa a frase musicalmente falando. Para você? Sim. Como é que ela soa para você, né? Porque não vai soar do mesmo modo para um leitor. Mas é até onde eu consigo dominar o meu bicho, né? Claro. Então, você que trabalha com jazz, né? Que tem esse ouvido musical, falando isso, tendo percebido isso, muito me agrada. Mas pode ser que a poeta que eu não sou tenha influenciado a prosadora, né? Se você realmente não é poeta. Já que você diz isso. Vamos ver aqui. Eu estou sem óculos, então quem vai ler vai ser você. Eu marquei aqui um poema e eu gostaria muito, se você puder, você leia pra gente. Leio, com prazer. Agora, cadê o poema, né? Essa é a questão. Eu gostei muito dele, tá aqui. Amor Fati. É curtinho, né? Leia pra gente. Eu ia ler, mas como eu estou sem óculos, leia pra gente e depois me diga se você é ou não é uma poeta. Você me coloca numa situação. Amor Fati. Os melhores afetos foram os impossíveis. Cássio, áureo rancho irretocável. Dante, herói astuto, estratosférico. Plínio, peregrino entre planetas. Desses nada a declarar, nenhum erro a demorar, nem perdão a despedir. Só a memória do amor imaginário, a sombra da rua não cruzada, o olhar cortado, o leve, o perfeito, o polido, o lindo nada. Eu gostei demais desse poema. Né? Primeiro porque ele é um referencial literário, né? Mas também porque é a figura do homem. É a figura do homem. Sim. E eu vi esse homem do poema no Aide de Camuri. Não fez errado. Essa coisa intratextual, ela intertextual no caso, né? É a mesma autora, mas são textos diferentes. Essa coisa intertextual, ela é intencional, Andréa? Sim, intencional. Nesse caso foi, se você prestar atenção, se o leitor prestar atenção, a Editi Camburi faz referência a vários dos poemas dali, talvez porque foram buscados ao mesmo tempo. Enquanto eu escrevi o romance, eu também planejava esse livro. Então, as vivências são parecidas, né? Quando eu falo que não sou poeta, é porque é muito mais raro que eu escreva um poema. Eu não quis realmente, não pensei num livro de poemas, né? Em algum momento eu pensei, uma hora vai sair, porque eles estavam sendo produzidos aqui e acolá e guardados.
Então, eu sempre sou muito organizada, abro um documento e vou guardando o que é poema, o que é conto, o que é crônica, né? Que acabou resultando no Flores Inventadas, que é um livro que eu gosto bastante. Acho linda essa edição, essa capa da editora Cândida, né? A editora Cândida é sensacional. Perfeito. Nós temos o mesmo editor, né? Sim, pois é. Então, eu gosto muito desse livro, mas é porque, você vê, eu já tenho, acho que 14 ou 15 livros e um livro de poemas no meio desses livros, né? Então, por isso, não me sinto poeta. A exceção faz a regra, né? Pode ser. Mas quando eu escrevi o Ai de Ti, eu tive esse cuidado, numa das revisões, de observar essa cadência musical das frases, né? Então, me agrada você falar isso. E você falou uma coisa interessante, que não é uma linguagem, não lembro qual a palavra que você usou, uma linguagem mais solta, mais espontânea. De modo nenhum. Foi a minha primeira experiência de uma narrativa mais longa, de maior fôlego, né? E eu fiquei um pouco incomodada com a primeira versão, porque eu senti a linguagem muito formal. E até escrevi um capítulo, o primeiro capítulo era como se fosse uma explicação sobre por que sou formal. A narradora dizendo por que ela usava essa linguagem e tentando se descolar dessa linguagem formal. Uma das explicações que ela dava, curiosamente, era o fato de ter aprendido a língua portuguesa na escola e não em casa, porque ela se descrevia como uma filha de italianos, cujos pais falavam italiano entre si, como é o caso dos meus também, né? Então, a língua portuguesa para ela foi... não veio como uma língua materna, a língua dita em família, entre quatro paredes, mas foi aprendida na escola. E já foi aprendida com normas, gramática, regras. Então, foi uma das explicações que a narradora achou para essa linguagem. Talvez, durante o tempo em que eu estivesse escrevendo, eu tenha pensado por que eu também tenho uma linguagem muito formal, assim, muito difícil eu me desligar completamente dessa formalidade. Cheguei a essa conclusão, que eu não sei se é válida, né, da questão da segunda língua, mas constava. Depois eu tirei esse capítulo, falei, não é necessário, deixa rolar. Não seria. Né? Você me levou a pensar numa coisa. Eu me lembro que, nos anos 80, houve uma mesa redonda, não me lembro, no curso de letras, da qual eu participei, e quem estava também participando era um autor capixaba, que infelizmente faleceu, chamado Debson Jorge Afonso, que só teve um livro, chamado Batendo na Porta Errada, que é um livro de contos extraordinário. E o Debson, nesse dia, falou para estudantes de letras que os piores, ele deixou bem claro, Grijó é uma exceção, ele falou assim, mas os piores escritores que eu conheci na vida eram estudante de letras. Você tem um livro, agora nós vamos fazer o seguinte, você tem um livro, Ensaios de Literatura Brasileira Contemporânea, em que você fala inclusive de Renato Pacheco, você fala de Chico Buarque de Holanda, que é um livro bem interessante. Eu quero saber o seguinte, a professora Andréa Delmáschio atrapalha ou ajuda a escritora Andréa Delmáschio? Eu trouxe outra questão que tem me chamado a atenção ultimamente. Eu acho que atrapalha. E cheguei a essa conclusão muito ultimamente, né? Porque eu dei essa resposta talvez um pouco arriscada, né? Sobre por que a minha linguagem é tão formal quando escrevo, o que era um ganho na época da graduação nos trabalhos acadêmicos em que se queria isso. Tudo bem. Em que se desejava, isso era até... bem visto pelos professores e etc, né? Mas aí, na hora em que eu comecei a publicar a ficção, que graças a Deus comecei a publicar bem tarde, né? Já com quase 30 anos, eu considero assim, mais madura do que a maioria das pessoas, para eu me arrepender menos, para eu abjurar menos, né? Depois. Então, não tem nenhum arrependimento, porque comecei bem tarde, graças ao Miguel Marvila, que descobriu um conto meu e começou daí, né? Grande Miguel. Mas, pois é. Então, você me pergunta... Eu acho que do mesmo modo que o acesso, aquela possibilidade lá de acesso à língua portuguesa na escola e não em casa, né, e não sendo falada naturalmente assim,
pode atrapalhar tanto quanto você ter uma autocrítica muito exacerbada por fazer comparações o tempo todo com os outros autores que você conhece, né, por trabalhar com crítica literária e por fazer revisão de texto de aluno, de orientando todo o tempo. Então, pode ser, eu não sei se é bem a autocrítica ou se é o vício da correção. Acho que essa supercorreção pode ser um problema. Na hora da ficção, um erro, entre aspas, um desvio, é muito desejável, a soltura, né? Mas eu acho que agora que tenho consciência disso, me parece que está mais fácil para mim me desvencilhar das armadilhas da formalidade excessiva. Por exemplo, o Ai de Ti Camburê é uma primeira experiência. Foi duro, foi difícil, não é fácil, né? Eu consegui chegar a essa fórmula que no final me agradou, senão também não teria publicado. Mas no mesmo ano em que eu fui contemplada com esse, na UFES, também Urupema, que é o romance... Vai sair agora, né? Vai sair agora, ganhou o prêmio MINC, do MINC, né? Que é Carolina Maria de Jesus, em 2023. O livro está pronto, vai sair em abril, em São Paulo, né? E aí são 2 romances que, quando eu comparo, eu vejo que lá eu penso que alcancei um pouco melhor essa soltura que eu gostaria, essa informalidade, essa coisa mais coloquial e cotidiana, né? Então, daí para frente, eu acho que está um pouco mais fácil. Como é que pode, né? A gente é tão velhinho, a gente passa anos escrevendo e não consegue uma coisa que parece tão óbvia. Mas onde é que está o né? seu prazer maior? O seu prazer maior está em fazer literatura ou escrever sobre literatura? Ah, não, hoje sem dúvida é ficção. Eu acho que nem me arrisco mais a fazer crítica literária, embora tenha me dado muito prazer durante muito tempo, né? Mas te dá prazer também é você ter resposta, você ter leitores. Claro, claro. Então, durante o tempo em que eu fiz mestrado, doutorado, estava nesse meio, era muito interessante para mim, né? Circular por aí, se apresenta um trabalho, publica um outro. Agora, eu quero dedicar o máximo de tempo de que eu dispuser daqui para frente à ficção. E você tem um livro de literatura infantil, né? Sim. Ou infanto-juvenil, Nas Águas de Lia. Uhum. Um texto em que a menina tem uma piscina. Sim. Né? Uma piscina desenhada na cama. Uma piscina desenhada na cama. É a única experiência sua com literatura infantil? E por quê? Se você não estiver sendo indiscreto. Não. Por que, de repente, você entra num caminho de literatura infantil? Vou te explicar por quê. Durante muito tempo eu consegui ler e escrever muito pouco, porque eu tenho filhos gêmeos e quando os gêmeos são pequenos... Assim como a sua personagem, né? A narradora também tem filhas gêmeas. Ah, a narradora de Ai de Ti Camburê. Sim, é verdade. Pois é. Então, Nas Águas de Lia veio dessa vivência com crianças em casa, né? Eu tinha publicado até aí uns 4 ou 5 livros de contos e crônicas. Quando eles nasceram, eu publico Tem uma Lua na Minha Janela, que é um livro de crônicas curtíssimas, baseadas nas falas dos meus filhos, quando muito pequenos, assim, por volta dos 6 anos, né? Eu observava muito e comecei a copiar falas deles, capturar e depois transformei naquele livro. Aí eu percebi que, como eu não tinha muito tempo para escrever, por isso eu sempre escrevi textos curtos, era assim, chegar no blog, Aboio de Fantasmas é o meu blog, né? Chegava no blog e registrava de uma vez, pronto. Estou livre por hoje, consegui escrever uma crônica curta aqui de uma página. Então, o que eu percebi? Que o próprio universo deles, ao invés de me impedir de ler e escrever, era dali que eu tirava a nova vivência literária. Né? Isso está lá em Tem uma Lua na Minha Janela, que é uma frase da Flora, minha filha. Ela, mamãe, me correu, tem uma lua na minha janela, muito pequenininha assim. Eu, a princípio, eu achei que ela estivesse brincando com a poesia da frase, mas não, aí você começa a perceber questões da psique, né? Como é que acha que a lua está ali na janela dela? Certo. Uma luazinha para mim na minha janela, né? Então, escrevi esse livro com base nessas coisas que eu ouvia e aí pensei, acho que está na hora de eu tentar escrever alguma coisa para eles, né? Maravilha. É dedicado a eles, inclusive. E aí eu quis experimentar fazer esse texto infanto-juvenil, né? Como você disse, que inclusive o Saulo, na época, que ele é da Cousa, né? Foi lançado pela Cousa, o Saulo quis lançar como um livro normal, um livro comum para adultos. Porque ele falou, esse texto aqui abrange tanto crianças quanto adultos. Isso aí era uma coisa que eu ia falar também, mas isso vai ficar para uma próxima vez. Tá ótimo, que você eu achei essa ideia ótima. Andréia,
Diga uma coisa aqui para quem está ouvindo Sim. e para quem está vendo. Quem quiser comprar seus livros, como é que adquire o Aiditi Camburi, por exemplo? O Aiditi Camburi vai ter uma espécie de relançamento agora no Sesc Glória. Quando? Pois é. Você não sabe quando? Não sei, eu vou ter que te informar depois. Eu sei, mas eu esqueci. Tá certo. Não sei se é dia 13 ou dia 17, mas vai ser divulgado por aí nas redes O sociais. seu livro infanto-juvenil, como é que faz para adquirir? Esse livro infanto-juvenil me dá muita alegria porque ele tem sido adotado por escolas públicas Ótimo. e particulares. Então, ele já teve umas 4 ou 5 tiragens depois da publicação, né? A Cousa já não tem mais. Eu tenho alguns poucos ainda, né? Podem procurar diretamente comigo. Como? Ou na Instagram? livraria Logos Como é que é? também. Instagram, pode entrar, Andreia, @andreia.delmasquio. Aí, e o Aiditi Camburi, na editora da UFES, eu também ainda tenho alguns deles lá. Ótimo. Da minha cota de direitos autorais. Maravilha. Pessoal, foi um bate-papo ótimo, rápido, mas um bate-papo ótimo com essa professora que deu uma aula aqui para mim também. Imagina. Professora, escritora, poeta, Andréia Delmasquio. Até a próxima. Obrigado, Andréia. Valeu. Obrigada a você. Até a próxima. Semana que vem a gente vai ter Aline Dias para conversar com a gente. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.